Boa noite. Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Como vocês estão? De onde vocês falam? De onde vocês assistem a Ana Paula? Coloquem aí para mim, por favor, pessoal, de onde vocês são, onde vocês moram. Vamos nos comunicar alegremente nesse domingo. Hoje o nosso tema de live: por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo mudar? Lorena, vou morar aí perto, viu, Bruna? Vou morar aí pertinho de você. Pirapozinho, acho que eu falei certo, né? Pirapozinho, São Paulo. Pires do Rio, Goiás. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Santos, São Paulo. Ó, meu primo aí. E Diego. Sejam todos muito bem-vindos. Tô lendo vocês aqui. Oi, querido! Saudade também, saudade. Claudinha. Prudentópolis, Paraná. Prudentópolis, Paraná. Muito bom. Manda outro beijo pra Larinha. Vocês me escutam bem? Acho que sim, né? O tema da nossa live hoje ele é bastante peculiar, porque é o motivo pelo qual muitas pessoas me procuram para a gente poder falar sobre a questão das mudanças, né? Nós costumamos muitas das vezes ter uma dificuldade em soltar o momento atual para poder adentrar um outro momento. As lives para mim no domingo, elas são bem especiais, pessoal. Eu vou explicar para vocês o porquê dessa conjuntura, né? Dessa energia de domingo. Há muitos e muitos anos eu faço uma reunião com a espiritualidade que me assiste. Aí quando eu falo espiritualidade, são os meus mentores espirituais pessoais, né? Da Ana Paula. São os mentores espirituais da cura quântica, são os mentores espirituais da cura emocional, são os mentores espirituais da cura energética. Então, essa reunião, ela me traz, muitas das vezes, uma conexão muito grande. Então, como eu tô nessa energia, eu conversei com eles, né? Eu acho que eu vou começar a fazer live de domingo, porque eu vou conseguir transmitir essa energia que eu bebo aos domingos. Porque essa reunião que eu faço com eles há muitos anos. Muitos, quem é aluno meu aí de, né, mediunidade, espiritualidade, sabe que eu faço essa reunião já há muitos anos. E essa reunião ela me traz muitos bons frutos. Então eu vou começar a live de hoje explicando isso para vocês. A importância da gente manter uma conexão com a nossa espiritualidade. A intenção que a gente coloca nessa reunião, os aspectos, os desafios que nós trazemos. Por quê? Porque muitos de nós, muitas das vezes, a gente pede ajuda, né? A gente pede ajuda no sentido de receber ajuda, só que a gente não se coloca ali pronto para ouvir. Nós não nos colocamos em prontidão de estar apto a receber as informações que vêm. Então, quando você faz, e eu não sei se todos sabem isso, mas eu acho muito importante eu falar isso para vocês. Quando nós fazemos uma reunião com os nossos anjos, guias, guardiões, o nome que você quiser dar, para a espiritualidade em si. Quando nós estamos nesse processo de chamar a espiritualidade para dentro da nossa casa, chamar os seres de luz para perto de nós, para próximo de nós, o que acontece?
todos, né, a gente, vamos dizer que a gente vai marcar, ó, espiritualidade, eu quero fazer uma reunião, igual eu faço, né? Domingo, todo domingo, às 19 horas, eu vou estar ali, em prontidão, para conversar com vocês, e aí vocês desenrolam o assunto que vocês querem, né? O que acontece? A sua casa vai ser tratada, você vai ser tratado, se você tem filhos, os seus filhos vão ser tratados, os animais vão ser tratados, os idosos vão ser tratados. Se existe mais pessoas na redondeza que bebem dessa mesma energia espiritual, essas pessoas vão ser tratadas. Vocês compreendem que muitas das vezes a gente quer receber ajuda, mas a gente não para pensar o quanto que nós podemos, com a ajuda que a gente está pedindo, ajudar os demais. É um processo muito grande, muito magnífico. Na visão espírita, quando uma pessoa ela faz, porque na visão espírita o nome disso é evangelho no lar, tá? Mas hoje eu não chamo mais de evangelho no lar porque eu não sou espírita, tá? Eu não sou espírita. Então, quando você faz uma reunião com a espiritualidade, o que acontece? A sua casa, ela vira um feixe de luz. Ela vira um feixe de luz. Eles tratam a sua casa durante a semana para quê? Porque eles vão aparecer na tua casa naquele dia. E muitas das vezes você pode simplesmente falar assim, meus irmãos, eu vou colocar um copo de água aqui, né? Para conversar com vocês, porque a água é importante, tá, gente? A água é condutor de energia, para quem não sabe, né? Então, quando você faz isso de chamar a espiritualidade para dentro da tua casa, você já está começando um processo de quê? Comunhão. Comunhão. Isso é muito bonito. Essa conexão é muito, muito verdadeira. Só que assim, a gente tende a procrastinar as coisas, né? Começa a fazer e depois não faz mais. Não, gente, a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida e começar o processo. Vocês querem ajuda? Quer ajuda? Responde aí pra mim, vocês querem ajuda? Ah, eu quero ajuda. Então se comprometam com vocês, tá? Esse é o primeiro aspecto da live. Vocês vão arrumar um momento do dia de vocês, um momento na semana, e vocês vão se comunicar com a espiritualidade, da forma que vocês quiserem, gente. Ah, Ana, mas me dá uma dica de como que eu posso fazer isso. Você pode, por exemplo, começar a ler um livro que te traga uma conexão espiritual. E aí, através desse livro, você começar a conversar com a espiritualidade. Ó, eu li tal livro, nesse livro aqui fala sobre tal coisa, mas eu tô na dúvida, será que é isso aqui mesmo? Eu tenho certeza que você não vai ter mais dúvida daquilo que você tinha dúvida. A sua dúvida ela vai ser sanada ali naquela reunião, ou um pouquinho depois. E aí eu vou contar uma experiência que foi hoje, inclusive foi hoje essa experiência, porque eu trago muito isso nos tratamentos que eu faço com o pessoal, né? Porque eu faço muito tratamento energético e a gente tem uma conexão, que a gente se fala por videochamada. Então eu conto muitas coisas para as pessoas que acontecem também comigo, porque é uma troca ali. Então hoje, né? Eu tive minha reunião agora há pouco. E aí eu estou com um desafio na minha vida atual. Eu tô com um desafio aí, né? E aí eu trouxe esse desafio para a espiritualidade e eu tava ali conversando com eles, né? Tô com tal desafio, para mim tá sendo bastante desafiador passar por isso, por causa disso, por causa daquilo outro. Só que eu ainda não tô compreendendo aonde que tem tal coisa, o que que tá acontecendo em tal forma. Gente, quando eu terminei de falar, eu já sabia. Eu já sabia onde que eu tava tendo escape de energia. Eu já sabia. Eu não fui nem com a pergunta para a espiritualidade. Eu fui apenas comentando, eu fui conversar com eles, porque eu converso com eles, né, diariamente, mas no domingo é um pouco mais. Então, no domingo, eu coloco as minhas situações. E aí, eu colocando essa situação, gente, eu nem terminei de falar, o bloco de informação de download, ele já tinha acontecido, eu já tinha compreendido aonde que eu estava, não errando, mas aonde que estava ali, né, o escape de energia, o que estava acontecendo ali por detrás, né?
Então, isso é muito importante. E para cada vertente, pessoal, para cada vertente, se você é espírita, você vai chamar isso de evangelho no lar. Se você é um adepto, se você é um adepto, né, da filosofia hindu, você vai chamar isso de contemplação, de devoção. Se você é um praticante, você vai falar que você está, né, em contato com a sua espiritualidade, com os seus mestres. O nome tanto faz, porque eu chamava de uma coisa, agora eu nem chamo mais, eu falo que é reunião com a minha família espiritual, porque eles são a minha família espiritual, né? São eles que me ajudam aqui no meu processo. E aí uma coisa também, né? Para quem é terapeuta, tem terapeuta aqui? Coloca aí para mim, tem terapeuta aqui na live? Dá um oi, sou terapeuta aí. Porque isso que eu vou falar para vocês é bastante importante, tá? Você que é terapeuta e atende as pessoas, né? Faça isso e conte os casos. Conte os casos que você está atendendo. Eu tenho um caso que eu tenho uma dificuldade. Chega e fala com a espiritualidade. Faz dessa reunião isso também. Eu aqui, Ana Paula, eu também, tá? Falo dos casos que estão em tratamento comigo, com a espiritualidade. Ó, espiritualidade, tem essa pessoa aqui, ela tá passando por isso e aquilo. Tem alguma diretiva para essa pessoa? Tem alguma orientação? Tem algo que eu preciso dar passagem para essa pessoa, né? Porque o meu campo dá uma passagem ali para o campo daquela outra pessoa. E aí? Vocês vão ver. Opa, voltou, né? Vocês estão aí me vendo? Vocês vão ver que o contato com os clientes de vocês, os pacientes de vocês, vão ser outro. Vai ser uma conexão muito forte. E assim, quando eu falo conexão forte, se você faz tratamentos energéticos, você vai sentir o campo do tratamento, quando você vai fazer ali o ancoramento, antes de atender a pessoa, você vai sentir que a pessoa já começou a ser trabalhada. Você vai sentir que a pessoa já foi trabalhada, inclusive você. Então é muito importante isso. E aí eu tô fugindo totalmente, né, do tema da live. O que é o tema da live? Por que eu não consigo mudar? Mas também tem a ver, né? Então, primeira coisa aí, gente, fazer uma reunião com a espiritualidade. Escolha um dia. Qual é o dia que você fica sozinho? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Que dia que é que você fica sozinho? Ana, eu nunca fico sozinha, mas eu tenho 5 minutos em tal dia da semana. É esses 5 minutos aí que você vai usar. Vai para um quarto, acende uma vela, coloca um copinho de água, faz o que você gosta de fazer, tá? Acende um incenso, pega um cristal que você gosta, usa da sua criatividade, do seu sentir, isso é importante. E aí, por que isso nós precisamos, né, fazer isso, pessoal? Porque a luz, ela precisa ser convidada para entrar na nossa vida. A luz precisa ser convidada constantemente para adentrar a nossa vida e os nossos espaços. As trevas não. As trevas, elas são encheridas, tá? São fofoqueiras, elas entram sem ser chamadas, mas elas sempre vão entrar por causa de uma brecha. Então, sabendo disso, né? Qual é a principal missão do homem aqui encarnado? É dar luz a si mesmo. É chamar a luz e dar luz a si mesmo. Por que é uma das nossas missões? Dar luz a nós mesmos. Porque nós ainda vibramos em uma quantidade de densidade muito grande. A densidade que nós estamos conectados através do nosso sentir, e quando eu falo sentir, são as emoções, os julgamentos, as críticas. Constantemente eu estou me enredando em locais umbralinos. Quando eu falo em locais umbralinos, é porque são locais densos e negativos, energeticamente.
Se eu ainda julgo imensamente o meu próximo, se eu ainda estou constantemente no sentido de criticar as pessoas, se eu ainda sinto um excesso de emoção que me faz mal, que me adoece, eu preciso fazer brilhar a minha luz interna. E de que forma? Muitas das vezes eu não vou conseguir sozinho. Por isso, chamar a espiritualidade para estar conosco, chamar a luz para entrar na minha casa, na minha vida, fazer um trabalho genuíno em mim. Essa semana eu fiz um quiz aqui nos stories, falando para o pessoal que se tivesse uma quantidade de reações, eu iria colocar ali, né? Como dissolver emoções negativas do nosso campo durante 21 dias. Quem olhou os stories, parabéns, porque ali vocês têm uma chave e que vocês precisam usar essa chave. Porque se vocês fizerem isso a cada 21 dias, vocês vão começar a liberar quantidades de emoções que vocês têm no campo de vocês gradualmente. É muito bom isso. Façam porque funciona. Funciona mesmo. Eu vou continuar fazendo esses joguinhos com vocês nos stories. Então fica nos stories que isso aí é importante, tá? E aí, pra gente falar, né, dessa parte, por que eu não consigo mudar? Não tem como não falar dos nossos maus hábitos. Os maus hábitos, eles nos levam a uma densidade energética muito grande. E que mau hábito é esse? A gente vai citar alguns aqui. Eu acho até legal, se vocês quiserem colocar aí alguns também, eu posso desenrolar aqui com vocês sobre eles. Todas as vezes que eu quero dizer não para uma pessoa e eu digo sim, eu estou respeitando o meu estado energético, o meu estado de vibração? Sejam sinceros, eu estou adentrando um espaço verdadeiro e genuíno? Todas as vezes que eu falo sim, mas eu quero dizer não, ali a primeira coisa que acontece, eu estou desrespeitando a mim mesmo. Quando eu inicio um processo de desrespeito comigo, o que eu mostro para a vida? O que eu mostro para a vida? Que eu não me respeito. Se eu não me respeito, as outras pessoas vão me respeitar? Como que vão me respeitar? Se eu estou mostrando isso para a vida. Porque todas as vezes que eu falo sim, mas eu quero dizer não, e tem pessoas aqui na live que tinha essa dificuldade. Cadê a Flavinha? Tá aí? Flavinha do Circuito de Amor era uma dessas pessoas. Ela falava sim muitas das vezes, mas ela queria dizer não. E eu posso falar da Flavinha aqui porque ela mesma fala isso, né? E ela falou na live isso comigo. Então, quando eu tô nesse processo, as pessoas elas não me respeitam. Porque eu própria não consigo me respeitar, né? A Mari, qualquer um pode fazer o que quiser com a gente. Sim, porque eu dou aceite. Eu não consigo impor limites. E a gente entra no outro mau hábito, não saber impor limites. Quando a gente fala de impor limite, o que já vem na nossa mente padronizada? Que eu preciso ser grosseiro, que eu preciso ser agressivo com o outro. E não, eu impor limite nada mais é do que eu mostrar para o outro que, ó, você pode vir até aqui. Daqui para cá não, porque aí você fere o meu limite, você fere o meu interno. Então, aqui comigo é só até aqui. Isso é saber se impor. Agora, se todas as vezes que o outro, ele fala para mim o que ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer, e eu não sei falar não, aonde que eu tô impondo limite? Eu ainda tenho dito alguns sims, então tá na hora, Dri, de começar a aprender o não. E a falar o não mesmo, sem culpa, porque
Aí vem uma outra coisa, né? A gente aprende a falar o não, mas o que que acontece? A culpa nos consome. E a gente vai falar da culpa, porque a culpa é um aprisionamento, né? Então tem que se liberar disso gradualmente. Tem que saber impor limites. Vou dar o meu exemplo. Eu sou o tipo de pessoa que eu não falo da minha vida. Eu não saio distribuindo por ser a VIP, porque as pessoas são assim, né? A minha vida é uma festa, e aí nessa festa tem a área VIP, e eu saio distribuindo pulseirinha VIP para um monte de gente. E aí eu fico contando da minha vida para um monte de gente. E um monte de gente vira meu terapeuta. Gente, não gosto disso. Eu, particularmente, pouquíssimas pessoas sabem da minha vida. E quando eu falo da minha vida, é o sentido real, né? De eu querer contar da minha vida. Eu não fico falando da minha vida para as outras pessoas, porque isso é desgaste energético, a não ser quando eu quero contar. E pessoas que chegam assim, me perguntando, comigo não tem vez. E é assim que tem que ser, gente. Você tem que saber impor limite. Agora, quando você amigavelmente vê ali que não tem problema nenhum você falar de tal assunto da tua vida com a pessoa, aí tudo bem, tudo bem. Agora, você falar dos seus projetos, você falar das suas coisas para as pessoas, para que as pessoas querem saber disso? Porque se fosse para as pessoas saberem disso, você falaria, não é? Elas já saberiam. Então, a gente precisa aprender, né, a impor limites. O pessoal tá colocando aí, já me lasquei demais por falar muito. É isso, porque a gente tá gastando energia quando a gente fala muito, né? Então, tem que aprender a falar não e tem que saber impor limite, tá? Isso aí são aspectos primários para a gente conseguir mudar. Se eu não fizer isso, não dá para mudar. Como que eu vou fazer uma mudança grande na minha vida se eu não sei me impor? Se eu não sei falar um não? Então são doses de coisas que a gente vai fazendo, que a gente vai prestando atenção. Aonde que eu tô falando sim que eu quero dizer não? Em que momento que eu não tô sabendo impor limite e que isso tá afetando o meu emocional, isso tá afetando a minha energia? A gente precisa saber disso, pessoal. Outra coisa importantíssima. Manda essa live pro seu amigo. Faz esse favor. Manda essa live pro seu amigo que a gente vai adentrar um assunto agora que é bafônico. Família. Quando você repete os padrões da sua família. Como que eu repito os padrões da minha família? Coloquem aqui para mim. Escrevam aí que eu vou escolher alguém para pegar como exemplo. Coloquem aí padrões da família de vocês. De escassez, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo reclama da mesma coisa, todo mundo tem a mesma doença, todo mundo acha a mesma coisa, como que todo mundo é Palmeiras, todo mundo é Flamengo, como é que é o padrão aí? Fala aí para mim. Minha mãe se solta para qualquer um, me dá nos nervos. Mas em algum momento você replicou a tua mãe. Foi ou não foi? Aqui ela tá dizendo que a mãe, né, fala da vida para qualquer pessoa. Mas em algum momento ou você replicou esse padrão ou você veio com a crítica. Em algum momento você vai passar por isso, porque quando a gente critica a mãe e o pai, a gente cai na mesma lasqueira. É dessa forma, tá? Ah lá, eu queria distribuir pulseiras VIPs. Como já constelei, porque repetimos os mesmos padrões familiares, machismo, o homem pode tudo e a mulher é fraca. Alcoolismo, meu pai e agora meu esposo, olha isso. Escassez e reclamar da vida. Relacionamentos fracassados. Deixa eu ver o que mais. Escassez, doenças iguais, fofoca. Hoje eu fiz fofoca lá nos stories, gente. Depois vocês vão lá olhar. Eu não tive culpa, não tive. Eu escutei. E aí eu escutei meu eu terapêutico já.
Ó, tem um aqui que eu bati o olho, eu acho que eu vou falar disso aqui, hein? Desses padrões familiares. Relacionamentos com traição, com certeza que replique. Escassez, criação dos filhos, se preocupar com opiniões alheias. Nossa, gente, tem várias coisas aqui pra gente falar. Manda a live pro colega, porque a gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar no âmbito familiar dos relacionamentos fracassados. Eu atendo, tá? Algumas pessoas que estão aqui na live, inclusive a gente está em tratamento, então vamos falar disso. Vou contar o caso de uma cliente minha que tá aqui, não vou dar o nome, tá? Mas para vocês compreenderem. A mãe casou grávida, e aí tem o apelo familiar, né? A mulher casar grávida é um escândalo, e aí, quando isso acontece, a família toda ou se junta para abafar o escândalo, né? Para não sair, ou a família repele. Mas nesse caso, a família, ela acolheu. E aí, essa mãe teve a filha em meio à rejeição. E aí a filha casou. Só que ela casou com um homem que ele já tinha um relacionamento. Ele já tinha uma família. Ele tinha um relacionamento com uma outra mulher, eles não eram casados no papel, né? Porque era uma mulher muito humilde. Então, ele sustentava ali a família e ele casou com essa moça que vem, né, da mãe, que a mãe casou grávida, então já tem a família ali, o contexto. E essa mulher, ela casou, essa minha cliente, ela casou com um homem que já tinha uma esposa, mas não eram casados, né, devidamente no papel. E aí, quando a gente começa a olhar sistematicamente, essa minha cliente, ela replicou vários padrões da mãe e também da avó. A avó era extremamente punitiva, ela punia, ela era uma pessoa que ela olhava ali, né, da filha ter casado grávida com um olhar de realmente rejeitar aquela situação. Então, a minha cliente, ela cresceu nesse ambiente de sou rejeitada. E ela arruma um homem que o homem não é dela. Ela pega o homem de uma outra pessoa e ela se casa, ela toma para ela tentar ou de fato, né, curar essa rejeição ou se sentir mais rejeitada, que é o caso. Ela se sentiu mais rejeitada. Por quê? Porque ela descobriu. Ela descobriu e ela veio até mim, por quê? Porque a necessidade dela é largar esse marido que tem uma outra família e a outra mulher não sabe, né? A outra mulher não sabe porque a outra mulher, ela vem de um ambiente, é sofrida, né? Esse homem meio que usou as duas. Então, são relacionamentos, vamos dizer assim, fracassados, mas que se repetem. Se ela não curar isso, o que vai acontecer? Porque ela tem uma filha e um filho. Ela tem uma bebezinha. O que vai acontecer? Essa bebezinha, ela vai crescer e ela vai sentir a mesma coisa, porque a rejeição já está no campo dessa bebê. Já está no campo dela. E outros relacionamentos, né, que a gente pode citar. Quando você passa por algo na sua infância, que o seu pai e a sua mãe passaram também, isso é replicado para vocês. E eu tenho uma amiga, que ela inclusive está aqui na live, que o sistema familiar é um sistema cheio de crenças no sentido, tem que batizar. Ela não é católica. Ela não é evangélica. Ela não é nada, né? Ela é uma espiritualista. E querem batizar a criança. E ela não quer batizar a filha, porque ela não quer assumir uma religião para a filha. Ela quer deixar a filha crescer e a filha escolher qual um dia ela vai querer. Se vai querer uma religião, se não vai. E a família não compreende. O que a família fala? Que vergonha! É uma vergonha para a família. Como que a família não compreende?
a escolha. Por isso, gente, que é importantíssimo a gente saber se posicionar. Os nossos pais, eles não vão compreender, não vão, gente, eles não vão compreender o nosso sistema, porque eles têm o sistema deles. Só que se você ainda vive o sistema dos seus pais, você não está vivendo o seu, você está dentro de um aprisionamento de sistema de crenças familiares. E isso, o que acontece? Você se apequena para caber nos espaços de expectativas familiares, padrões familiares. E toda vez que você faz isso, você está fazendo com que os seus filhos também cresçam nesse ambiente. Se tiver escassez, vai ter a escassez ativando no campo. Se tiver doença, vai ter doença ativando no campo. E por aí vai. Agora me coloquem mais aí. Deixa eu ver mais casos aqui para eu colocar, para eu exemplificar aqui para vocês. Esses das crenças familiares, gente, é muito forte, porque todos nós, né? Todos nós passamos. E os nossos pais querem que nós né? Que a gente vá criar os nossos filhos da mesma forma que eles criaram a gente. Não vai ser igual. Sabe por que não vai ser igual? Vou contar para vocês. Porque hoje, quando acontece algo com o seu filho, o que você faz? Você vira uma fera. Principalmente na escola. Se acontecer alguma coisa com o teu filho na escola, o que acontece? Você faz um rebuliço, você fica bravo. Por quê? Porque você sofreu isso na sua infância, o bullying, e você não soube lidar com isso, você cresceu, né? Não curou. Então, quando você vê o seu filho passando por isso, você quer acabar com o mundo. Você quer destruir o mundo, porque meu filho não vai passar por isso não, igual eu passei. Agora, se você já tivesse amadurecido isso em você, se você já tivesse curado isso em você, como que você vai ver essa situação? Filho, vem cá, vamos conversar. Ó, isso que tá acontecendo é assim, 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 assado. Você vai dar passagem pro seu filho. Você vai dar passagem pro seu filho. Você não vai colocar ele no contexto de vitimista que você está. Olha essa percepção. Você não vai colocar o seu filho no enredo de vitimista da vida. Você vai colocar o seu filho no patamar de potencial. Isso é muito importante. Vamos lá. Relacionamentos com traição. Acontece muito, né? Os nossos pais, eu acho que eu falei isso em alguma live, né? Mas como tem muitas pessoas novas aqui, eu vou falar novamente. Na época dos nossos pais, e aí eu vou falar dos nossos pais no sentido, meus pais, tá? Eu tenho 38 anos, a maioria que me segue aqui tem 40, 40 e pouco, 50, né? Tem a galera de 60, 70, mas é uma galera aproximadamente de 30 para 60 anos. Os nossos pais, eles cresceram, tá? Com uma cultura machista, no sentido de que o homem, ele traía. E aí tinha a pornografia. Como é que era o cinema brasileiro? Gente, como é que era o cinema brasileiro? Vai-me Deus, né? Era a mulherada toda trepando nos homens. Era pornografia pura. Era esse que era o cinema brasileiro, né? Então, os nossos pais, principalmente o nosso pai, ele cresceu com essa visão da pornografia, de que a traição era normal, né? E aí, o que acontece? A criança, que somos nós hoje adultos, a gente cresce nesse meio. E se eu critico meu pai, eu tenho uma cliente que, não sei se ela tá aí também, ela não vai falar, obviamente, né? Mas que ela criticava o pai, porque ela sabia que o pai traía. E o que aconteceu quando essa minha cliente, ela cresceu? Ela trai os companheiros dela. É um padrão. Ela criticava o pai e hoje ela assume o papel do pai no mundo. Por quê? Outra chave para compreender. Todas as vezes que eu criticar algo no outro, o universo ele vai me trazer isso para eu vivenciar aquilo que eu critiquei, para eu não criticar mais.
para eu aprender. Se eu não aprender, vai vir de novo. E se eu criticar, vai vir de novo, até eu aprender. Por quê? Prova, expiação. Aqui é um mundo de prova, expiação. Se eu ainda julgo, critico, aponto o dedo, eu ainda vou ter que fazer a prova, passar pela provinha. Se eu tirar A, ótimo. Se eu tirar D, eu vou passar e eu vou ter que viver tudo de novo. Isso que é prova, expiação, gente, tá? Por isso que é importante não julgar, não criticar, porque senão a gente vai ter que passar por aquela situação até aprender. Então essa minha cliente, ela julgou o pai, né? Mas ela julgou o pai no sentido de que era errado fazer isso com a mãe, né? Mas ela criticava de verdade, ela achava e ela brigava. Então, o que que acontece? Ao invés dela chamar o pai para o coração e tentar, sei lá, né, entender, não, ela criticou e hoje ela passa pela mesma situação, tá? Então, o relacionamento, né, de traição, ele é replicado em vários níveis. E quando eu não traio, eu vou atrair um homem, ou, né, se eu sou um homem, eu vou atrair uma mulher, ou se é um relacionamento homossexual, mesmo sexo, e a pessoa, ela vai me trair, ou eu vou trair. Alguma dessas conjunturas, de alguma forma vai ser, tá? Até eu compreender isso. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Nós mete o louco e fala que nós vamos criar a nossa filha do nosso jeito. Isso aí. Isso aí. Fichas caindo. Muito bom. Olha lá, o pessoal falando que a televisão era uma orgia só. Era uma orgia só. Exatamente. Era uma baita de uma orgia. E os nossos pais assistiam isso, gente. Petrópolis. Tá frio aí? Orar e vigiar. Imagina as maledicências. Por aí, imagina as maledicências, né? Então, pessoal, os padrões familiares, eles nos remetem, né, a aprisionamento. Quem aqui... Ah, vamos ver quem tá aí. Quem é da Academia Alma em Ação? Bota aí, Alma em Ação. Lá na academia, o que eu falo pro pessoal, né? A gente vai replicando os aprisionamentos que a gente tem na vida, tá? Qual que é o primeiro aprisionamento aqui na Terra, gente? A Terra em si, né? A matriz consciencial. E aí a gente tem outros aprisionamentos. A roda encarnacional é um aprisionamento, né? Alma em ação, a galera aí aparecendo. A família é um outro aprisionamento. A nossa própria consciência é um aprisionamento. As crenças são aprisionamentos. Os padrões são aprisionamentos. Então, quando eu começo a compreender isso, qual que é os insights que eu tenho? Que eu preciso ir saindo desses aprisionamentos para eu conseguir me comunicar com a alma. Por isso que a academia chama Alma em Ação, né? A comunicação com a alma acontece quando eu vou expandindo a minha consciência, quando eu vou largando esses aprisionamentos todos aí que eu vivo, né? De uma forma ou de outra, para eu poder me comunicar com a minha alma. Ah lá, minhas sobrinhas não são batizadas. Foi um choque para a família. Porque a família, ela tá acostumada. Gente, isso é uma das maiores crenças, né? Porque quando a gente vai adentrando esse espaço, esse mundo de espiritualidade, tem coisa que já não faz mais sentido pra gente. Por exemplo, batismo, coisas em si. E para a família, nossa, isso é um escândalo. É um escândalo. Porque a família não compreende, porque todo mundo fez isso a vida inteira. Como que chega lá um maloqueiro que acende incenso, que mexe com cristal, fala, eu não vou batizar minha filha, não entende, não pega bem não. A gente vira maloqueiro da família, entendeu?
Então, para acertar, é preciso aceitar? Sim. Por quê? Se eu não consigo mudar uma situação, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mudar a mim. Se eu não consigo mudar uma situação, eu tenho que mudar a mim. Agora, se eu consigo mudar uma situação, o que eu faço? Eu ajo. Se eu não consigo, eu vou ter que aceitar a situação como ela é, como ela se mostra. E como que uma situação se mostra, gente? Sem aquele apelo emocional que a gente tem, né? Olhar as coisas como situações boas e situações ruins, porque eu tô no julgamento. Se eu tô no julgamento, eu sequer vou conseguir me apaziguar com a situação, porque eu vou estar julgando a situação, né? Deixa eu ver o que mais. Mas se tudo aqui é uma experiência, por que a questão de prova e expiação? Porque são fases. Hoje a humanidade, ela vibra no que a gente chama de consequência. Aqui, esse momento atual no planeta é um momento sintomático. O que é esse momento sintomático? Já fizemos ações em outras existências e aqui a gente está passando sintomático, as consequências. Então, se eu ainda estou nas consequências, quando uma situação acontece, o que eu preciso? Me apaziguar com ela para eu não entrar mais na prova. Porque se eu julgar a situação, eu vou entrar na prova. Eu vou ter que aprender com a situação. A situação ela vai se manifestar para eu poder aprender, para aí sim eu não precisar mais passar por essa prova. Então, o que é importante? A consciência. Eu parar de julgar para poder aí sim aceitar as coisas como elas são e poder passar para um outro nível. Qual é o outro nível? Regeneração. Tem muita gente que acha que o mundo todo está em regeneração, mas não está. A galera tem uma cacetada de gente que ainda está em prova e expiação, que ainda está no julgamento, que ainda está na crítica, que ainda olha para o outro e se vê melhor do que o outro, ou se vê pior do que o outro. Porque quando você também se vê pior do que o outro, você também está no julgamento. Você está se julgando de uma forma pejorativa, né? Então, mesmo sendo experiência, se você não aprender com a experiência, você vai ter que passar por ela de novo. É prova. Vamos lá. Deixa eu ver. Neutralidade. Seria o melhor dos mundos, a neutralidade, o caminho do meio. É isso aí. Trabalhar a libertação da consciência. Isso, né? Nós temos um aprisionamento consciencial. Uma coisa muito importante, a matriz ela só existe porque a gente deixa, né? Porque primeiro existe a minha. Se não existisse a minha, que matrix que existe fora? Qual que existe fora? Só existe fora porque existe a minha de dentro, né? Quando eu começo a compreender isso, o que eu faço? Eu corro lá para fazer meu trabalhinho interno, né? Que é um baita de um trabalhinho, né? Trabalhinho no diminutivo, mas que não é diminutivo. Ana, eu sinto quando se julga, é porque está na pessoa e precisa trabalhar essa consciência. O ser humano todo ele julga, né? Dificilmente quem não julga. Isso aí é uma coisa que eu vejo muito, é uma das coisas que eu mais trabalho em mim, tá? Julgamento e crítica, a rejeição e o apego. Essas 4 coisas são assim, todos os dias eu presto muita atenção na quantidade de vezes que eu faço essas determinadas 4 coisas. São as maiores hoje que eu trabalho, não quer dizer que sejam as únicas, tá? Não quer dizer que sejam as únicas, mas são as maiores coisas, porque constantemente a gente está no julgamento. E uma outra coisa, né? A pessoa que ela tá no julgamento, ela não vai entender que você não tá e que é para ela respeitar o seu processo. Ela vai fazer isso na tua frente. E quando você fala assim, ó, eu não gosto de julgar. Nossa, você não gosta? Que não sei. Pronto, ali acaba o mundo, né? Porque a pessoa ela vai olhar para você como se você fosse superior a ela. Gente, posicionamento. Tem que ter, porque isso vai acontecer,
tá? Vão julgar você por você não querer julgar. Não se enreda. Vai viver tua vida, vai fazer seus corre, vai fazer suas coisas, porque assim, senão a gente nunca vai conseguir sair daqui, de todo o meu coração. O nome da live, por que eu não consigo mudar? Vocês compreendem por que a gente não consegue mudar? Só por causa de todas essas coisas aradas aí que eu falei, depois reveja todos eles. O julgamento... Oi, Nath! O julgamento é uma identificação e ao mesmo tempo uma confissão. Sim, é uma confissão também. Só que existem coisas que eu julgo, porque eu já julgo estar, vamos dizer, mais elevado. Eu julgo estar mais à frente, eu julgo estar superior, né? Que aí é a falta de humildade também, né? Difícil é encontrar alguém que não julga o próximo e assim vai. Exatamente, Aqui, nesse mundo, quando a gente começa a se analisar, quando a gente começa de fato se questionar mesmo, né? Porque a gente precisa se questionar. Será que isso que eu tô fazendo é certo? Será que isso que eu tô fazendo aqui tá me levando mais próximo daquilo que eu preciso fazer? Ou será que tá me distanciando? Se a sua resposta for tá me distanciando, ali tá a sua missão. E uma coisa muito importante, gente, eu escutei isso hoje. Tava falando com a espiritualidade, e aí eu tava num processo ali meu muito de conexão, e eu falei para eles umas coisas, né? E olha isso. A gente precisa parar de achar que a gente tem que buscar o propósito. Viver o propósito. Ser humano, você precisa viver o seu propósito. Viver o propósito não é você buscar o seu propósito fora, é você estar nele, vivendo ele todos os dias da sua vida. E como que eu vivo o meu propósito? Fazendo tudo isso que eu falei aqui na live, gente. Quebrando o padrão familiar, quebrando o padrão de crença, aprendendo a se impor, aprendendo a se posicionar, aprendendo a se respeitar, aprendendo a se olhar, não julgar, não criticar. Que é maior do que propósito do que esse, você viver em propósito é isso. E aí a gente quer buscar um propósito fora, né? Que é uma ação imensa que vai abarcar milhares de pessoas. Não vai, gente. O que é isso que veio aqui? Deixa eu olhar. Gente, eu faço cada loucurada ao vivo que só eu mesmo, né? Parar de buscar o propósito fora e viver o propósito. E viver o propósito é o tema dessa live. É a gente aprender a mudar. Mudar aquilo que arrasta você para o denso, para o negativo, para te elevar. Essa é a mudança. Aprender coisas a te elevar e não acabar com o teu processo. Gente, a gente precisa parar com esse negócio de achar que a gente vai ter uma segunda chance. É viver como se essa aqui fosse a segunda chance. Essa já é a segunda chance que a gente tem na vida. Então vamos pegar essa segunda chance, porque não vai ter terceira, e vamos usar. Porque o momento é agora, não dá para gastar mais uma encarnação com besteira. Não dá. Não dá. Viver o nosso propósito é a nossa missão. E viver o nosso propósito é viver isso, é a integridade, é eu conseguir, de fato, estar conectada com aquilo que eu preciso fazer na minha vida diariamente. E a vida, ela vai trazer doses para você. Todos os dias, a vida ela vai te trazer uma dose de algo que você precisa aprender naquele dia. Cara, hoje o que aconteceu? Hoje eu tive uma briga com meu esposo. Essa briga ela foi bastante, feia, porque eu entrei no vitimismo, e aí teve uma hora que eu acho que ele foi cruel, e aí eu me magoei, tá, então deixa eu olhar isso. O que eu senti? Eu me senti vítima. E por que eu me senti vítima? Aonde que isso começou? Por que eu não consegui ser adulta? Porque a pessoa que tá no vitimismo, ela não é adulto, não é? Por que eu entrei no vitimismo? Por quê?
Eu começar a me perguntar, a me questionar, para eu poder começar a curar essas zonas umbralinas que eu frequencio. Eu preciso curar isso em mim. Porque senão como é que eu vou, gente, me elevar? Como que eu vou mudar para uma outra fase? Tem muita gente que me procura para fazer tratamento. E o que é o tratamento, né, gente? O tratamento não é uma sessão avulsa. Tratamento é um tratamento. A pessoa ela fica comigo ali um tempo. Então a pessoa ela me procura para fazer o tratamento, por quê? Porque ela já não tá aguentando mais. Ela já fez sessão de não sei o que lá, sessão de não sei o que tanto. Ela fala assim, Ana, eu preciso mudar, eu preciso ver aonde que tá, em que momento da minha vida que isso ocorreu, porque assim eu não consigo ver as distorções emocionais. E a gente começa a vasculhar a vida da pessoa. A gente começa a vasculhar a vida da pessoa. Gente, é vasculhar mesmo. A gente vai para a infância, a gente vai para a adolescência, a gente vai para outra vida, a gente vai lá para o cosmos, depois volta, a gente vai para o umbral, depois volta. A gente vai vasculhar. Porque a pessoa tem que compreender aonde que está tendo o desgaste, aonde que ela está cedendo a energia dela. Onde que ela está, sabe, se exaurindo. Porque a grande maioria está se exaurindo, não tem energia para mudar, não consegue. Por isso que procura ajuda. E tem que procurar. Porque, por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não consigo. Quem aqui não é assim? Eu sei que eu preciso fazer tal coisa, eu não consigo. É maldade sua? Não é. É que você realmente não consegue. Só que quando você compreende o porquê que você não consegue, ali as coisas começam a mudar. A Flavinha botou, é preciso coragem para desagradar. Se não tiver coragem, desagrada assim mesmo. Hoje eu fiz um post falando disso, né? Que você tem uma história muito linda com a coragem. Eu não tinha coragem na minha vida, gente. Eu não tinha. Eu era uma pessoa extremamente frustrada. Eu era obesa, não só obesa de quilos, obesa no sentido de... Era uma obesidade emocional nociva muito, muito grande. Eu era uma pessoa tóxica. Eu era uma pessoa pejorativa. Eu via a vida totalmente... Metade do copo nem vazio, não tinha nem copo. Eu era totalmente assim. Eu era extremamente adoecida. Eu não tinha coragem. E tinha coisa que acontecia, eu falava assim, cara, eu vou fazer assim mesmo. Eu vou fazer. Eu ia sem coragem. E é incrível que quando você vai sem coragem, o universo, gente, é um mecanismo, tá? É um mecanismo que acontece. Ele entra uma engrenagem em ação ali e as coisas acontecem e você foi sem coragem, a coisa acontece. De alguma forma a coisa acontece, tá? De alguma forma acontece. Boa noite, seres de luz. Boa noite, meu amor. Olha que da hora isso, ó. Me liberto agora, porque meio século já foi. Bora dar a largada de não. Não, não e não. Isso aí. Metade de um século já foi, bora lá. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Corre, amiga. Resistências, talvez? Não sei dizer, Nath. Não sei. Às vezes a gente quer fazer algo e a gente não consegue fazer algo. Eu vou dar um exemplo, né? Procrastinação. Tem muitas pessoas que fazem milhares de cursos. Vou fazer um quiz essa semana nos stories para falar sobre isso. Tem gente que faz um monte de curso, tem um monte de informação e não consegue colocar as coisas em prática. Eu tô olhando o Shiva ali, que ele parece o Batman, que ele tá pendurado num lugar que ele não tinha que estar pendurado. Por que eu não consigo colocar as coisas em prática, né? Por que eu não consigo... Eu estudo e não consigo entender. Por que eu não consigo entender? Tem um motivo isso aí, gente. Vou fazer um quiz nos stories essa semana. Isso vai ser interessante. Mas vamos lá. A gente precisa urgentemente parar de frequenciar em várias coisas que a gente frequencia. Eu vou contar um pedacinho da minha história para vocês,
porque eu acho que isso vai fazer um sentido muito grande para vocês. Teve uma parte da minha vida que eu fui extremamente doente. Doente, mas assim, quando eu falo doente, gente, é doente, eu achava que eu ia morrer daquilo que eu tava, né, sentindo. Eu sentia muita dor, eu tinha uma doença, e essa doença é uma doença autoimune, e que não tem cura, né, que eles falam que não tem cura. E eu sentia uma dor, porque era no intestino, era cólica intestinal, e eu defecava mais de 30 vezes por dia. E eu sentia uma dor, que era uma dor que eu falava assim, cara, que é isso? Que dor é essa? E eu tinha um apego com a minha fé muito grande. Era a única coisa que eu tinha, gente, era a fé. Era a única coisa que eu tinha. Eu não tinha vergonha na minha cara, eu não tinha. Eu não tinha coragem, eu não tinha nada disso. Mas eu tinha fé. E eu ficava falando com Deus, eu falava com Deus todos os dias, porque todos os dias eu sentia dor. Eu falava, por que eu sinto tanta dor assim? O que é essa dor? Era um estado de dor, gente, que eu ficava deitada, eu não conseguia levantar. E quando eu levantava, eu caminhava, eu sentia dor. Ali eu comecei a compreender que eu vibrava, né? Porque eu pedia, eu falava assim, Senhor. Naquela época eu não sei nem o que eu acreditava, gente. Mas eu sei que eu falava muito com Deus, com Jesus, com Maria. Eu falava assim, Senhor, me mostra. O que eu preciso aprender com isso aqui? Porque como dói. Como dói. E as pessoas, né? Existe uma parte aí da minha vida que algumas pessoas me viam deitada sentindo dor e eu recebia crítica em relação a isso, né? Porque as pessoas elas não compreendiam, porque elas próprias tinham as dores delas, né? A pessoa me via e falava assim, vai se entregar para a dor? A pessoa ela não compreendia, né? Que você estava num estado ali de alucinação com a dor, porque eu alucinava com a dor, eu ficava alucinada. Então, nesse estado, eu perguntando muito isso, né? Senhor, o que começou a acontecer comigo, gente? Eu comecei a fazer estágio em hospital psiquiátrico e eu tava nesse processo. Quando eu chegava no hospital psiquiátrico e eu via as pessoas ali sentindo uma dor, que eu não compreendia aquela dor, o que eu pensava? Eu falava assim, cara, isso aqui é umbral. Isso aqui é quase um umbral. Eu pensava, porque assim, era um hospital psiquiátrico, né, público. Então você vê muita coisa. E aí eu vi aquilo e aquilo ficou em mim, né? Falei, cara, aquilo lá é umbral, porque aquilo que eu via, as pessoas gemendo, aquele estado, né, sombrio, aquela coisa da pessoa já ter perdido a lucidez e você não sabe se a pessoa está em sofrimento, se está sentindo dor e sofrimento. Ali eu agradeci, porque ali eu tive o meu entendimento. Eu frequenciava em sofrimento. Então, o sofrimento, ele aconteceu na minha vida de diversas formas. E eu não curei o sofrimento que existia em mim. Então, precisou uma doença se manifestar no meu físico para me doer pra cacete, para eu compreender que eu vibrava em sofrimento. E ali, não pense que depois que eu criei consciência, que a doença ela já foi embora não, tá? Foi não. Porque o que aconteceu? Eu compreendi, eu comecei a né, cuidar um pouco mais da minha vibração e aí parou de doer. Só que a doença não foi embora. E aí eu teimei em alguns processos meus. O que aconteceu? A doença ela voltou e ela foi cavalar. Aí me derrubou, mas me derrubou mesmo. Eu já estava morando, né, aqui no Rio. Eu já estava num processo que eu dava conta de mim, dava conta no sentido de eu pagava minhas contas, né? Dar conta mesmo de mim, eu não tava dando. Tava dando, não. Tava morrendo em dor. E aí eu lembrei desse estado
umbralino. Eu lembrei do hospital que eu fiz estágio. Eu lembrei das pessoas que eu tinha contato ali. Eu falei, aonde que eu tô gerando sofrimento em mim novamente? Aonde? E ali eu tive várias explicações. E aí eu pensei, Ana Paula, agora você vai ter que mudar a tua vida. Porque já deu, né? Você ficar agredindo a tua encarnação, você estar agredindo a si mesma. E ali eu já fazia essa reunião que eu digo para vocês, né, que eu faço de domingo, eu já fazia. E aí eu peguei e falei assim para a espiritualidade: me mostra um meio de eu conseguir mudar? De coração, me mostra um meio. No outro dia, eu fui no Hortifruti, caminhando com a minha prima. E a minha prima falou assim pra mim. Minha prima é uma pessoa que ela não é religiosa, ela não vai à igreja, ela vai nada. Ela acredita em Deus. Ela virou e falou assim pra mim: eu tô pensando em meditar, o que você acha? Porque eu sou muito bagunçada. Eu falei: o quê? Eu tô pensando em meditar. Ali, a espiritualidade falou comigo, através de uma pessoa que não é uma pessoa de extrema fé. Ela só acredita em Deus. Ali a espiritualidade usou ela para falar comigo. Nunca mais eu parei de meditar. E a minha vida mudou. Nunca mais senti dor. Médico fala que a minha doença entrou. Minha não, né? Isso aí já foi liberada há muito tempo. Médico fala que a doença entrou em remissão. Que para eles é remissão, né? Para mim, enfim, eu não frequencio mais em sofrimento. Eu não frequencio mais em dor, em doença. Às vezes acontece de eu ter dor de cabeça, eu vou compreender por que eu tô com dor de cabeça. Naquela época eu não sabia. Eu não sabia me comunicar com os pedaços do meu corpo. Eu não sabia me comunicar com as minhas consciências intra. Eu não sabia. Precisou acontecer tudo isso para me mostrar. Então hoje, quando eu falo para vocês em tratamento, nós precisamos ver onde você está frequenciando, em que momento que você está preso, que você deixou você preso lá em sofrimento. É isso. É isso. É eu dando passagem de conhecimento para você, porque eu já passei por isso. E assim, pessoal, eu fui para 92 quilos. 92 quilos, eu estava numa obesidade. Quando eu comecei esse processo de amadurecimento, de reconexão espiritual, a primeira coisa que você faz é começar a cuidar do corpo, porque o corpo ele é agredido. Ele foi agredido com doença, ele foi agredido com obesidade, cristalizando coisas, as couraças que vão sendo criadas. Então, para eu mudar, eu tive que mudar internamente. Não tem outra forma. Não tem como eu tomar um remédio, o remédio fazer um trabalho em mim. A mudança ela é interna, não tem outra forma. Nós precisamos ver se a gente está vibrando em sofrimento, em culpa, aonde que está a nossa vibração? Em que momento que está? Para poder ir lá e resgatar isso. E quando a gente fala em resgatar, não é o terapeuta que vai lá e vai resgatar para você. O terapeuta ele vai te dar passagem. E se você não conseguir passar por isso, pelo menos ter condições de seguir. Esse é o trabalho do terapeuta com você. É dessa forma que as coisas vão acontecer, né? E aqui eu só falei um pedacinho, né, da minha história. Tem várias coisas aqui que a gente ainda vai falar, várias coisas que aconteceram nessa jornada. E tem várias coisas ainda que acontecem, porque a nossa vida ela é feita de ciclos, a nossa vida ela é feita de fases. E essas fases eu só consigo passar para uma próxima quando eu consigo largar a que eu tô. Senão, como é que eu vou fazer, né? Vocês têm perguntas, pessoal, para colocar aí para mim? Hoje, lá nos stories, o que eu coloquei, né? Hoje eu fui almoçar fora e aí eu tava almoçando e
duas mulheres estavam conversando. Depois vocês olham lá os meus stories. Essas duas mulheres, elas estavam conversando. E aí uma delas estava reclamando, né? Que não estava aguentando mais a gestora dela, a gerente dela, porque ela estava implicando. E ela queria pedir para sair de um setor para ir para o outro. O dono da empresa chegou, fez um elogio para essa moça, aumentou o salário dela, e o que ela fez? Ela queria ir para um outro setor porque ela não estava aguentando a gestora dela. Ela não mudou de setor, ela não pediu. Por quê? Porque o dono deu dinheiro para ela, ela ficou onde ela está. Eu vi um outro caso, né? Fofocas. O que é esse outro caso? Um casal e o marido emprestou dinheiro lá para a família dele. E depois o pai veio pedir dinheiro, ele emprestou dinheiro pro pai. Só que o pai, pelo que eu tava escutando da conversa deles, o pai era um nó-cego, né? O pai era um cara lá que, enfim, quase umas picaretagens. E aí, ele emprestou dinheiro pro pai, mesmo o pai já tendo, né, estando devendo para ele. Só que aí o cara tava precisando do dinheiro. E aí ele foi cobrar o pai disse que não vai pagar não, porque não tem. Né? E que, assim, pelo que eu entendi, já fiz muito por você, agora você tá me cobrando do dinheiro que você me emprestou, né? O pai jogando na cara, e ele tava puto. E por que eu falei tudo isso para vocês nos stories? Porque não adianta reclamar daquilo que você permite, meu irmão, não adianta. Como que você vai reclamar de algo que você permite que façam com você? Você tá permitindo. É aí que a gente precisa ser adulto. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu não tomo. E aí alguém vai lá e faz a mesma coisa que sempre fez a vida inteira. Eu vou reclamar por quê? Se eu tô permitindo. É eu ser adulto? É eu ter amadurecimento? Como que é isso? Vocês entendem? Não é. Então essa fofoca, e eu vou começar a trazer essas fofocas aí pra vocês, tá? Desses rolês que eu dou aí, por aí, que eu começo a captar e eu paro às vezes, gente. Eu paro pra analisar, pra, né, olhar, eu falo, cara, será que a pessoa ela não compreende isso? Não compreende. Porque tá todo mundo num vitimismo muito grande, né? Eu tenho um vídeo lá no YouTube, depois vocês olham lá, tá? Vítima e algoz. O tempo todo a gente está nesses dois processos. Ora eu tô no papel de vítima, ora eu tô no papel de algoz. Por quê? Porque quando eu tô vítima, eu critico o algoz. Então, para eu aprender sobre o algoz, eu vou ter que viver o algoz em algum momento da minha vida. Agora, se eu sou algoz e eu critico aquele que é vítima da vida, o que que acontece? Em algum momento eu vou virar vítima de um algoz para eu aprender aquilo que eu estou julgando. Prova e expiação. Eu critico, eu julgo, eu vou viver a prova daquilo, a prova dos 9, para eu aprender. Vamos lá. E muitas vezes essas fases vêm para nos despertar para coisas novas. Sim. E principalmente despertamento de nosso eu adormecido e cristalizado. Sim, porque as crises, a gente vê as crises de uma forma muito cruel, né? Nós enxergamos a crise como uma coisa muito ruim na nossa vida. Ah, eu estou passando por uma crise, que horror, que medo, meu Deus, me livra disso. Mas a gente não compreende que a vida ela já trouxe diversas coisas para tentar mudar você, para tentar te ajudar a sair da onde você tá para você mudar, né? Só o que acontece? Se você não muda, acontece uma crise para realmente tirar você da onde você tá. Por isso que algumas crises são pesadas. A minha foi uma crise pesadíssima, porque eu achei que eu iria morrer, né? Eu achei realmente que eu iria morrer com aquilo que eu tinha. Tem como passar por esses processos sozinha, quando o momento não dá para fazer com o terapeuta? Sim, com certeza. Em nenhum momento da minha vida lá do passado, eu busquei ajuda terapêutica, porque eu não tinha dinheiro. O que eu fazia? Eu acho que você não assistiu a live no começo, Isabel.
Assiste a live no começo, desde o começo, ali no começo da live eu te mostro como que foi o meu caminho. E aí você vai compreender que tem coisas que você faz que são gratuitas, mas que a gente precisa ter uma constância na vida, né? Que é chamar a espiritualidade para nos ajudar. Então, já que você, né, no caso, tô sem grana para fazer um tratamento, tem formas, tem, só que você precisa ter o comprometimento com você. Você precisa ter a constância e a perseverança. O que que é isso? Constância de estar sempre fazendo aquilo que você precisa fazer para se autoconhecer e curar, né? E a perseverança de não tô motivada, mas ainda assim eu vou que vou. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui perguntando. Essa visão que você nos passa dá um novo sentido para tentar mudar e, se não mudar, pelo menos aceitar. Sim, só que assim, a gente precisa, não estou dizendo que é seu caso, tá? A gente precisa ver que assim, aceitação não é conformismo. Porque tem gente que tá no conformismo, né? Aceitação é você compreender o quê? Bom, eu tô aqui nesse momento, eu ainda tô em um processo de aprendizado, mas eu sei que daqui a pouco eu preciso sair daqui, eu preciso, porque não dá pra gente continuar a vida inteira no mesmo processo, sabendo da verdade por detrás. Então, quando eu sei e eu teimo em não agir, é conformismo. Eu tô já a vida é assim mesmo, né? É igual aquela coisa, é meu karma isso. Meu karma, então vou ter que passar. Não, 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 não. Karma é ação. A gente precisa estar na ação, né? Aceitar é quando eu entendo, agora não dá para eu fazer nada em relação a isso, mas eu sei que eu vou ter que fazer, porque senão vai acontecer uma crise. A crise ela vai vir. E aí ela não vem fácil, não. Ela vem, né, a cavalo, já para tirar você de qualquer situação que você tiver no conformismo. Imagina todos nós temos o poder de nos livrar de nossas inseguranças. E nós temos. Porque é a mente que diz que você, né, precisa buscar uma segurança para agir. Insegurança nada mais é do que isso. É você achar que você não tem segurança para você agir de alguma forma. Dúvidas? Podem colocar aí. Sistema de crenças, gente, eu acho que eu não falei direito ainda sobre isso, mas eu acho que já é até um assunto meio batido, né? Mas todos nós temos sistemas de crenças muito, muito enrijecidos, né? Eu sou assim mesmo, não merecimento, né? Será que eu mereço? Culpa, nossa, é culpa. Por exemplo, eu falo não pro cara lá da esquina, eu me sinto culpada de estar falando não. Como que você se sente culpado de estar falando não? Você quer falar não, você tem que falar não. Mas é errado. Mas quem que diz que é errado? A sociedade? Sua família? Quem diz que é errado falar não? A gente precisa se questionar das coisas, né? Esse sistema de crenças, gente, ele é muito forte em nós, muito. Na verdade, a gente passa a vida, tudo aquilo que a gente manifesta é por causa do nosso sistema de crença. E sistema de crença, o terapeuta ele não consegue dar jeito para você, não. Porque não tem como o terapeuta falar, deixa eu pegar essa crença sua, limpar ela, deixa eu limpar ela, jogar a luz aqui nessa crença, e devolver para você. Não tem jeito, não. Sistema de crença, você tem que dissolver ele, você tem que desinstalar. Desinstalar. Só que o problema é você enxergar a crença. Porque se você está vivendo a crença, você não consegue enxergar. Por isso que muitas das vezes você assiste uma live, você assiste um vídeo, você fala, caraca, agora eu entendi o que acontece comigo, com a minha família. Olha só, ali você compreendeu que você está numa crença.
que você está vivendo aquela crença. E aí, quando você toma consciência, o que você faz? Você precisa compreender o gatilho disso para dissolver. Não tem como a gente ser próspero na vida, tá? Com um sistema de crença de não merecimento, se sentindo culpado pelas coisas. Não dá. Porque o dinheiro, ele pode até vir, mas você não vai estar frequenciando, né? Internamente, você não vai conseguir manifestar o quê? A abundância. E a abundância é a frequência do dinheiro, né? Da riqueza. Então, se eu estou no não merecimento e estou me culpando, como que uma pessoa que se culpa, e a culpa, o que é a culpa? É castigo. Se eu me culpo, automaticamente eu vou gerar castigo. Como que uma pessoa que se culpa vai ter grana? Porque o que o dinheiro ele traz para você? Condições de você ter uma boa experiência na vida. Dinheiro é matéria. Dinheiro não é energia. Dinheiro é matéria que te possibilita viver uma vida em harmonia. Porque a vida aqui na matéria, a gente precisa viver na harmonia. E quem que consegue? Porque ou eu estou pensando na conta que eu preciso pagar, na faculdade do filho, no plano de saúde da mãe. É ou não é? Então eu preciso do dinheiro. O dinheiro é importante. E ele é matéria, ele não é energia, igual as pessoas falam. Energia é aquilo que você coloca, né? Atrelado ao dinheiro. Agora, o dinheiro, ele é dinheiro, ele é matéria. Para você viver uma experiência aqui na fisicalidade, trazendo oportunidades para você. Hoje eu quero fazer um curso, ótimo, eu tenho dinheiro para pagar o curso, que bom. Hoje eu quero fazer um tratamento, né? Um tratamento, sei lá, capilar, um tratamento de saúde, um tratamento terapêutico. Eu tenho grana para fazer isso, olha que maravilha. Te proporciona ter uma boa experiência. Eu quero viajar, eu quero, né? Eu quero trocar de casa porque a minha casa está com infiltração. Então você tem ali o dinheiro para poder manifestar uma boa vida, uma boa experiência, né? Eu tenho um vídeo falando sobre isso no YouTube também, que é bem importante vocês assistirem, porque, ó, vocês vão ver um monte de sistema de crença ali, tá? Por quê? O dinheiro, ele é associado com segurança. Se você ainda associa o dinheiro com segurança, você nunca vai ser rico. Porque a vida, ela é insegura. Gente, ainda falta mais umas coisas para eu falar, mas não vai dar tempo, tá? Deixa eu ver que oração. Nossa Senhora. Passei aqui da conta aqui, nas horas. O tempo voou. Eu espero do fundo do meu coração que essa live tenha feito sentido para você. Vamos mudar, tá? Ó, vai começar o segundo módulo. Academia Alma em Ação. Quem é da academia aí? Bota aí. Quem é da academia? Vamos agitar esse povo. Quando terá curso de mediunidade? Esse ano. Esse ano vai ter curso de mediunidade. Eu reformulei ele, mas vai ter, tá? Povo que quer se inscrever na Academia Alma em Ação. A gente vai começar o segundo módulo. Segundo módulo, a gente vai falar sobre hologramas. Hologramas é aquilo que a gente vive que não é real. Crença é holograma. Então, iremos falar disso no segundo módulo e várias outras coisas, né? Muito importante, tá, pessoal? Não precisa participar de todos os módulos, não precisa. Quem quiser, ótimo, né? Porque o valor ele é acessível, não é um valor, não é um valor alto, é R$65 por mês que você paga. Então, para você se inscrever agora para o segundo módulo, você vai ter acesso somente ao segundo módulo, tá? Agora, eu quero acesso ao primeiro módulo também, tudo bem. Aí você vai pagar 2 vezes de 65, tá? Mas faça a inscrição, o segundo módulo vem aí. Hoje eu acho que a gente tá com, sei lá quantas pessoas, mas é um número significativo de almas em ação. Primeiro módulo botou o pessoal para pensar, foi bastante desafiador.
Foi bem interessante. Teve gente que já desistiu. Que é normal isso, né? E é isso aí. A Marcinha não passou rápido, pode ficar a noite toda falando. Tem uma cliente minha, gente, uma amiga, que ela fala que eu bebo água, né? Ela fala que eu bebo mais água na live do que ela bebe o dia inteiro. Eu bebo água. Tem que beber, né? Então é isso, meu povo. Vou me indo. Vocês fiquem bem aí, uma boa semana. Façam a inscrição de vocês. Amanhã, olhem os stories. Amanhã eu vou falar um monte de coisa da academia, tá? Entre outras coisas. A gente vai falar também da questão do processo da jornada espiritual, alma em ação. Isso aí, segundo módulo, avante. Tá bom? Vocês fiquem bem, na paz, na luz, no amor. E a gente segue. Vou ver se eu consigo fazer todo domingo live com vocês, tá? Às 8 horas. Que é um horário que eu sei que vocês estão em casa também, né? Descansando com a família. E vocês botam a família para assistir a live da Ana Paula. Para acabar com as criançaiadas toda, tá bom? Um beijo aí para vocês. Manda um beijo para minha filhada Sossô. Tamo junto. Um beijão, pessoal. Boa semana, tá? Na paz, na luz, no amor.